Sim. Bom, mais uma vez, renovados os votos de bom dia a todos. Vamos agora dar continuidade à nossa mesa redonda, embora não está tão redonda assim, mas pronto, é a nossa mesa redonda. Mas pronto, nós vamos agora dar a palavra ao Dr. Chiplica para nos apresentar aqui o contexto, não é, da legislação atual e depois disso, como já havíamos anunciado, vamos depois fazer a divisão de grupos, onde vamos dar continuidade à discussão. Então, meu caro, a palavra agora é toda sua. Obrigado, Sr. Diretor Executivo. Obrigado a todos os presentes. Na verdade, vamos partilhar, todos nós, daquilo que sabemos sobre o pacote legislativo, ou seja, as leis que já foram aprovadas. A metodologia é trazermos aqueles aspectos que nós consideramos importantes e também trazermos os problemas, aqueles aspectos que existem na legislação que, do nosso ponto de vista, constituem problemas. E a primeira caracterização para essa nossa apresentação tem a ver com a opção da forma de Estado que a nossa Constituição escolheu. Portanto, nós escolhemos que a República de Angola é um Estado unitário, que é diferente de um Estado composto, e escolhemos duas coisas. Uma que é a desconcentração, que é, no essencial, a transmissão, a diminuição das competências da administração central para os órgãos locais. Depois temos então a descentralização, onde vão surgir os órgãos autônomos, que nos termos da nossa Constituição são as autarquias locais, o poder tradicional e outros órgãos que podem ser criados. Então, já aqui, do ponto de vista constitucional, a coexistência, diríamos, de dois poderes. O poder desconcentrado, representando a administração central, falamos de uma Constituição, de um poder centralizado, que é o que temos em Angola, e a questão da descentralização, que são dos órgãos autônomos. Só isto já vai constituir um problema de coexistência destes órgãos. E a nível dos municípios vão coexistir, por um lado, o representante da administração central do Estado, com as atribuições que são delegadas, com os poderes que são delegados pelo poder central, e também vai existir autarquia. Portanto, este é o primeiro problema. Como será essa coexistência entre esses dois órgãos? O que é que nós trouxemos no modelo, nós entendamos, né? A nossa opção enquanto Estado, ou enquanto os nossos representantes escolheram. E algumas vezes vamos usar a expressão nesse sentido, embora não tenhamos todos participado no banquete, tal como foi construída esta legislação, esse ordenamento jurídico, como assim podemos dizer, embora em sentido formal somos nós, os nossos deputados são os nossos representantes. Isso é uma outra questão. Então temos essa questão. Como é que será a coexistência entre estes dois poderes? Qual é o modelo que já está a se criar para facilitar e para concentrar melhor o poder? É a nova divisão político-administrativa, que vai compreender a atribuição de mais competências, mais tarefas ao administrador municipal, que ainda não sabemos a figura concretamente qual vai ser a denominação, mas vai ser o representante do Estado no município. Reparemos que, a nível das províncias, estará o governador como representante provincial do poder central, e a nível dos municípios estarão os representantes da administração central
E com a nova política administrativa, estendemos este poder desconcentrado para as áreas mais recônditas. Portanto, é uma extensão da continuação, a expressão que usamos é da perpetuação da desconcentração administrativa. Depois de terminar esse período, então vamos falar da implementação das autarquias. Portanto, este é o primeiro problema que vamos refletir daquilo que já está aprovado, qual pode ser o caminho mais adequado. Em princípio, saibamos então que este será o grande problema da coexistência entre esses dois poderes. Isto também já falamos. Portanto, falamos já da desconcentração com o representante da administração central, agora das autarquias. Pronto. No fundo, é a atribuição de determinadas tarefas a órgãos representativos numa determinada área, num determinado território, de cidadãos, com várias categorias nos municípios. As autarquias não se fazem nos termos da nossa Constituição nas províncias, fazem-se nos municípios. Essa é a regra. Depois podem ser supra-municipal ou inframunicipal. Não são nas províncias. Esta também é uma das situações que devemos já refletir. São nos municípios, que ainda teremos, a nível de cada província, o governador. O governador é o representante do Presidente da República naquela localidade, que tem a incumbência de satisfazer, corresponder às expectativas do Presidente, porque é nomeado pelo Presidente. Continuaremos a ter o governador nomeado pelo Presidente e os representantes do Estado na administração municipal nomeados, que vão coexistir com os órgãos das autarquias. Qual é a nota importante que a Lei Orgânica das Autarquias traz? É a possibilidade de, além dos partidos políticos e coligações de partidos políticos, os cidadãos residentes naquela área podem, eles próprios organizados, concorrerem às eleições autárquicas. Entendemos ser um aspecto positivo comparado às eleições gerais, que não há esta possibilidade. Necessariamente, só são os partidos políticos e coligações de partidos políticos. Fora disso, não há essa possibilidade. Para as autarquias, abriu-se, com respectivas aspas, abriram-se essas exceções. Podem concorrer grupos de cidadãos eleitores legalmente constituídos. É uma nota importante. Mas essa expressão legalmente constituído. Sim, vamos explicar o que é legalmente constituído. Quais são os passos que deverão ser dados para serem legalmente constituídos. Primeiro, começa com a inscrição ao Tribunal Constitucional. Estamos? Pronto. Nos termos da Constituição, o Tribunal Constitucional é um tribunal eleitoral. Então, é o tribunal que legaliza os partidos políticos e coligações de partidos políticos concorrentes, consequentemente, grupos de cidadãos eleitores. Estamos? E essa subscrição são 200 inscritos. Pouco, dependerá muito da localidade. Atenção, não são os membros serão 150. Os membros dos grupos são 150. Agora, aqueles que vão apoiar a inscrição, conforme os partidos políticos fazem, né? Recolha de assinaturas. Acho que a expressão mais correta é essa. A recolha de assinaturas devem ser 200 assinaturas de cidadãos eleitores naquela localidade. Não é que eu queira concorrer em Benguela, por exemplo, vou buscar subscritores em Luanda, ou no
Bengo ou no Luena, não é? Eu vou concorrer no município de Luanda, os assinantes, os apoiantes, a claque deverão ser os eleitores residentes em Luanda. Portanto, são eleitores, são assinantes da localidade em que o grupo de cidadãos eleitores vai concorrer. Nessas assinaturas, os 150 inicialmente também podem constar no independente? Não, serão independentes, porque os 150 são membros. São São membros, não são subscritores. E como comprovar que os 200 fazem parte da comunidade? Por causa do... Estamos a falar de cidadãos eleitores. Portanto, há uma base de dados de eleitores que vão aferir a veracidade dessas assinaturas. Pensamos ser assim num país organizado. Né? Como é que vai ser a constituição deste grupo de cidadãos eleitores? No fundo, é um partido político, assim, para não darmos muitas voltas. Com estatuto, com a denominação, com a sigla, com a bandeira, com todos os símbolos exclusivos. Portanto, se um grupo de cidadãos eleitores está a concorrer no município de Luanda, outro grupo no município de Viana, não podem ter as mesmas identificações. Da forma acontece com os partidos políticos, ou as empresas, as sociedades comerciais e outras, denominações, identificações exclusivas. E a área da atuação. Então estão ali os requisitos. A própria autarquia, a sede, os estatutos deverão ser reconhecidos notarialmente, a área em que vão atuar, os órgãos. Isso é importante, porque estamos aí para as autarquias, que é democratização, participação. É necessário também que o grupo de cidadãos eleitores tenha no seu foco, na sua essência, esses princípios. Então, criam-se os órgãos, os mandatos, as constituições, as eleições internas. Esses aspectos todos deverão se trazer para serem aceitos pelo Tribunal Constitucional. Mas também penso que 150 membros é muita gente. Muita gente. Deverão definir até quantos podem fazer parte dos órgãos de direção, os outros serão militantes. Talvez esse modelo ajudaria, porque todos fazerem parte da direção dos órgãos, vai ser muita gente. Ou será muita gente. Doutor, pode explicitar aqui para a audiência qual é o critério legal para a definição desse número? Isto partiu de uma reflexão prévia que se chegou à conclusão que o grupo tinha que ser efetivamente constituído 150 para poder atingir os objetivos do qual foi constituído, ou A mera desviação do legislador angolano, que é um gênio nessa expectativa. Vamos trazer isso como problema. Trouxemos isso aqui como problema. Quer o número de membros, né, e também o número de subscritores de assinantes. Por exemplo, se forem... Quanto número de eleitores? Vai definir o número de assinantes. Se eu só tenho, por exemplo, 500 eleitores numa determinada comunidade, ou 1000 eleitores, vou tirar os 150 que fazem parte dos membros. Vamos buscar os 200, vamos discutir com os partidos políticos constituídos. Porque nós temos aqui partido que na sua direção não tem 150 ainda. Essa é uma gestão interna exclusiva do gênio legislador angolano. Portanto, vamos refletir isso como problema. isso mais como um mecanismo de bloqueio à participação? É um mecanismo de bloqueio à participação. Formalmente está lá, mas Depois,
este critério da subscrição ou das assinaturas não foram adequadas ao número de membros. Não foram adequadas ao número de membros. Por exemplo, o número de subscritores dependerá do número de eleitores. E aqui é onde vai existir o problema. O que é que significa? Por isso é que esse aspecto de começarmos na antecipação é melhor. Porque se não conhecermos a antecipação, ou o que já existe, vai ser difícil grupos de cidadãos eleitores concorrerem às eleições. E mais, não se parte de uma experiência participativa em eleições gerais. É uma experiência, não diria, é uma coisa completamente nova. Que a materialização, a efetivação disso vai ainda gerar alguns problemas. Tem 500 a 550 assinaturas, tem que ter 500 mil eleitores. Significa que os cidadãos residentes numa determinada localidade devem conhecer os eleitores existentes nesta localidade, para permitir com que consigam recolher essas assinaturas e avançar para as eleições. Aqui um aspecto importante, e era importante diferenciarmos isso. 200 é para inscrição ao Tribunal Constitucional. Estamos? Sim. 150 é o número de membros. Estamos? Sim. Essa escalonação que tem aqui já é para subscrição às eleições. São 3 momentos diferenciados. Podemos repetir. 200 para inscrição. Nós somos 150 membros e temos 200 subscritores para legalizar o nosso grupo de cidadãos eleitores. A nossa existência, a nossa personalidade jurídica. Estamos? Depois, quando marcarem as eleições, vamos ter mais que recolher assinaturas para concorrermos. E essa recolha de assinaturas dependerá do número de eleitores registrados na respectiva área a concorrer. Então, o desafio é muito grande. Essa segunda é que vai... Essa terceira é que vai determinar o número de eleitores. Para participar já nas eleições, suponhamos que o presidente João Lourenço marca eleições autárquicas, que tem algumas dúvidas que isso aconteça nesse mandato. Não quero ser Tomé, não quero influenciar ninguém, mas tenho algumas dúvidas. Então vamos ter que nos fornecer a base de dados de eleitores para conhecermos efetivamente qual é o número para facilitar recolhermos assinaturas. E ela vai variando consoante isso. 400, 500, 450, 350, enfim. Quem vai construir esta base de dados? Da responsabilidade da Comissão Nacional Eleitoral, que terá depois por causa dos cadernos eleitorais. Espero que não aconteça o que vimos nas eleições passadas, a não retirada dos falecidos, de pessoas interditas, né, de votarem, porque a própria legislação do registro eleitoral oficioso tem meios, mesmo aquelas pessoas que são enterradas clandestinamente, diz que o SOBA na localidade conhece, podia ajudar as autoridades a localizarem que o fulano de tal faleceu, etc. Na base de dados de cidadãos eleitores, é lá onde vão ser definidos o número de eleitores. O problema é que não temos essa... Neste momento, esta tarefa do registro, embora se diga oficioso, mas ainda é do MAT. O MAT depois transfere para a CNE. Quer dizer que nem é bem a CNE que faz isso. Por outro lado, há uma dúvida que subsiste. Ao olhar para o figurino da CNE, que é, portanto, por representação proporcional, e tendo presente que nas autarquias todos vão
concorrer, nem todos têm representação na CNE. Terá a CNE legitimidade para poder conduzir as eleições? Nos termos que está cozinhado, sim. Nos termos em que isso está cozinhado, olhando para os órgãos, diríamos assim, desconcentrados da Comissão Eleitoral, as comissões municipais eleitorais e as comissões provinciais eleitorais, sim. As comissões municipais eleitorais têm competências sobre isso. Mas aqui é um representante da CNE que se pergunta. Sim, pode falar. Pode falar. Pode falar, não há problema. Então, queria só dar o subsídio com base naquilo que está na lei. E é preciso termos em conta um aspecto importante. Microfone, por favor. A minha voz não é autista? Sim, tá, pode ser. Não sei se para todos. Quando nós vamos para as eleições, nem todos os partidos que concorrem estão na CNE. E nós dizemos sempre, eu digo sempre isso. Sempre que vamos para as eleições e passa todo aquele período, tudo começa de novo. Para ir na CNE tem que ter representatividade no parlamento. Para ter representatividade no parlamento significa que foi eleito. Tanto é que estamos em 2017, nós tínhamos lá representantes de partidos políticos que nas eleições não conseguiram voto, mas estavam lá. Então, sempre que começa um novo ciclo eleitoral, os partidos que conseguem mandatos na Assembleia vão para a CNE. Então, nessa perspectiva e nesse ponto de vista, isso é minha opinião e não vincula a minha instituição. Exatamente. Isso não pode ser tido como um problema, não pode ser visto como um problema. Mas sim, há aspectos que o doutor está a levantar ali que é muito importante. Aquela questão que levantaram dos 200, se for uma localidade de 500 pessoas, então grupo de cidadãos só vão ser 2, né? Dois grupos de cidadãos, porque só temos 500. Então, esse aspecto sim é muito importante. Agora, em termos de representatividade na Comissão Nacional Eleitoral, isso não vai acontecer sempre. E não vai acontecer. Porque os que vão para a Comissão Nacional Eleitoral são os que saem das eleições gerais. E de acordo com o que disse o doutor, nas eleições gerais, até ao momento, nós não temos grupo de cidadãos como concorrentes. Exatamente. Sim, tá, na minha opinião, não é só opinião, é opinião legal. É opinião legal. Sim, Obrigada. é o que a lei, se é justo ou não, essa é outra questão. Exato. É o que a lei diz. É competência. Então, vamos ver qual vai ser o papel da Comissão Municipal Eleitoral neste processo. Mas, sim, uma nota importante que estamos aqui a realçar é: se a participação é cidadã, não pode haver promiscuidade com os partidos políticos. A lei veta isso. Essa história de colarmos nas autarquias não haverá isso. Está completamente proibida esta promiscuidade, essa união entre os grupos e os partidos políticos. Pronto, já liberalizamos. Seja mesmo vocês, não façam mais misturas. No fundo é isso que o legislador está a dizer. Não haverá candidaturas independentes dos partidos. Não. Se é grupo de cidadãos eleitores, só mesmo este grupo. Não pode haver misturas com os partidos políticos. Essa é a nota importante e a segunda. Seguir, por favor. Sim, não, mas ainda no ponto anterior, Sim, volte só, por por favor. exemplo, aos partidos políticos é sempre permitido concorrerem com as mesmas cores, as mesmas bandeiras. Vamos chegar Cada aí. play. Por que é que os grupos de cidadãos eleitores é vedada a possibilidade de voltarem a concorrer? Vamos chegar aos aí. mesmos Só símbolos? estamos ainda a trazer as notas importantes. Também Mas temos. é um aspecto Não, já levantamos esse problema aqui. Ok. Então vamos verificar. Portanto, aí é também a questão da duplicidade, né? Cada eleitor, uma candidatura. E aqui vale a candidatura que entregar primeiro, que dar entrada primeiro. Princípio da prioridade. Eu poderia começar agora a recolher assinaturas, mas o outro, que vai começar mais tarde, se dar entrada primeiro, valem aqueles. Ainda que eu fizer fé de que recolhi antes dele. Significa então que tem que haver alguma antecipação, celeridade neste processo. Essa é a nota importante. Problema. Já está aqui o primeiro problema, é o número de 200 para a inscrição. Está respondida a questão. Esse é um problema.
como é que depois vamos fazer para o nosso grupo? Como é que vamos sugerir para que esse problema seja efetivado? 200, se temos localidades díspares em relação a residentes, a eleitores, como é que vamos ter um critério uniforme para as assinaturas? Devia ter um intervalo máximo e um intervalo mínimo, essa é a nossa opinião que damos ali. O segundo problema é que o estatuto que criamos para o grupo de cidadãos eleitores, as siglas, etc., não serão repetitivas para as eleições subsequentes. Participamos nessa, ganhamos ou perdemos, na outra mudamos. Como assim? É uma assim. Isto é. O problema é que se o grupo de cidadãos eleitores vencerem, ou se o grupo vencer, no mandato, nas eleições subsequentes, alteram a sigla, a bandeira, etc, etc. Neste caso, para voltar a concorrer. Neste caso, se voltar a concorrer. Sim, se eu ganhar as eleições, eu vou voltar a concorrer. Mas onde é que está o princípio da igualdade, não é? Da certeza Onde é jurídica. que está o princípio da certeza, na medida em que O legislador entendeu que não. Às vezes esses indivíduos vão ter problemas entre eles, depois não é estável. Talvez seja isso, não sei qual é a fundamentação relativamente a isso, mas constitui um problema por causa da certeza jurídica. E, sobretudo, a não ser que está-se a pensar que a sociedade civil não é capaz de vencer eleições Doutor, autárquicas. doutor, aqui agora levanta-se uma outra questão. E aqui agora fico a quarta ou a quinta pessoa que acredita que as eleições não vão afinal acontecer. Me parece, agora, que é a razão pela qual que estão a colocar aquela lei das ONG, porque eles vão travar quase tudo por causa disso. Diante das ONG, se hoje as organizações da sociedade civil já têm dificuldade de se legalizar, eu não acredito que haverá grupo de cidadãos, por exemplo, identificado. Hoje o Estado diz que existem duas sociedades civis, aqueles que são mais finos, existe essa nossa. Os prós e os contras. Sim. Não acredito que o tribunal vai validar, por exemplo, esses grupos que eles chamam desorganizados. Então é a razão pela qual eu acredito que não poderá haver as eleições enquanto a lei das ONG não fazer passar a força. Sim, aquela perspectiva tem mais outra questão que tem a ver com o financiamento, que é outra questão que vamos chegar ali em relação, porque aqui não há financiamento. Sim, aqui não há financiamento. Não há financiamento, nem para os partidos políticos, nem para coligações, nem para grupos de cidadãos eleitores. Há apenas uma exceção que tem a ver com 15% de votos obtidos. Quer dizer, depois de realizarmos, então vamos ver quem é quem. Os que tiverem 15% dos votos válidos numa determinada região, esses podem ter algum subsídio, algum financiamento. Significa que a partir da caminhada é feita com os meios próprios. Sim, por favor. E a outra questão também da observação eleitoral. Percebo apenas o conceito, a seguir só para vermos o problema, uma nota importante. O que pode acontecer é, as candidaturas, volte só por favor, nota importante, as candidaturas podem solicitar à Comissão Eleitoral os observadores que quiserem, para acompanharem, verificarem, darem os pareceres técnicos sobre o procedimento. Nós temos, nesta lei temos observadores e temos peritos internacionais. O problema é, por favor, as candidaturas não farão convites diretamente aos observadores internacionais, deverão sempre submeter à Comissão Eleitoral e esta sim é que vai convidar. Mas aqui é um critério. O convite é olhar para os estados que têm acordos neste domínio com Angola. Alguém conhece algum estado que já tem acordo de observação eleitoral para as autarquias com a República
de Angola, antiga República Popular de Angola. Alguém conhece? Então, já está balizado lá. Vamos sim convidar, mas só aqueles estados que temos acordos. E depois, os peritos internacionais não deverão abrir a boca durante a sua observação, a sua verificação da conformidade ou não do processo eleitoral. Então, porque Por que ele deve existir? Se Bem, não, são meros telespectadores, assistem e vão para as suas casas, para as suas vidas. Nem sequer uma nota. doutor, Não podem, publicamente não podem falar. doutor, Sim. antes que avance, intervenção pública. Eu até queria falar a minha opinião sobre as autarquias no início, mas eu não queria influenciar ninguém negativamente, então preferi só apresentar as situações para analisarmos efetivamente como o bolo já foi feito. Já está dividido. Sim, voltemos lá ao anterior, sim. sim, Eu doutora. estava a fazer uma observação aqui em relação ao comentário feito pelo ilustre Paulinho, que fazia aqui uma associação com a questão das ONGs. Mas eu terei visto, num dos pontos que o doutor considera nota importante, a proibição, por exemplo, de participação de pessoas coletivas. E aqui está-se a referir concretamente às organizações não governamentais, são pessoas coletivas. Eu queria que o doutor clarificasse se, nos termos da lei, existe ou não a possibilidade de membros das organizações não governamentais poderem concorrer ou fazer parte do grupo de cidadãos legalmente, portanto, organizados, eleitores, ou legalmente constituídos. Okay. Sim, farão parte enquanto membros do grupo de eleitores, não como membros das organizações ou da organização A ou B, não. São cidadãos e têm o direito de participar na vida política. Serão membros. Podem ser, não em nome da organização, isso não. Aí tem que ser a sigla que criamos, a denominação é a organização ABC. Agora, podem ter vários membros de várias organizações, etc, mas é como se existissem várias empresas, individualmente cada um vai e monta dele, ou participa numa outra, não tem problema algum. Não podem ser as organizações não governamentais a concorrerem, não é isso. E elas já estão legalmente constituídas. Sim. Um indivíduo que é militante de um partido pode se filiar a um grupo. Sim, aí vai entrar como grupo, vai ser membro do grupo de eleitores, não vai ser militante do partido político. E olhando então para o princípio geral da unicidade, da militância, e a lei é clara, né? A aderência a um exclui a outra. É automático. Até nem sei por que fazemos declarações. Ou seja, se eu sou militante do A, depois passo a ser militante do B, automaticamente deixei de ser militante do A, não preciso fazer declarações nenhuma. Não, eu só queria essa especificação porque É importante essa pergunta, muito importante. Isto já nos remete à fórmula, está escrito. Acabou, está terminado. Está terminado, a fórmula está feita dessa forma. Já está. Já está, né? Como Está estruturado o problema, já está. dizíamos, o problema maior é sobre isso. Se não você que é uma organização não governamental constituída, já tem outros parceiros, outros financiamentos, vai trazer aquele dinheiro para as autarquias. E não é isso que o poder instituído quer. Não é isso que o povo heróico e generoso quer. Não é isso. Até porque a proposta da lei das organizações diz o seguinte, e é bem engraçada, parece até teatro. O dinheiro, aqui vou usar a expressão vocês, o dinheiro que vocês recebem em nome do povo angolano. E vocês devem prestar contas ao povo angolano. Nós somos os representantes eleitos do povo angolano. Por isso exigimos que o IGAI fique acima de vocês, o Tribunal de Contas e outras instituições, para aferirmos
se há branqueamento de capitais, se há terrorismo, é isso. Aquilo é uma loucura. Então, mas o financiamento é isso. Não haveria muito financiamento. Apresentas um projeto que vais participar para as eleições, sobretudo para aquelas localidades onde são os mais marginalizados, onde as suas riquezas quase passam ao lado e chegam para aqui. E nós aqui fazemos o que é necessário. Está aí a nota importante. A proibição de financiamento dos governos e organizações estrangeiras ou organizações nacionais financiadas por estrangeiros. Essas não são boas. Instituições de crédito, instituições públicas, institutos públicos, empresas públicas, órgãos de administração local do Estado, as autarquias, instituições de utilidade pública, a sociedade de capitais, enfim. E é o que está na lei. No fundo é isso que acontece nas eleições gerais, né? Essas, assim, observável, constatamos que essas instituições financiam. Agora, provar é que pode ser difícil. Essa é a premissa. Quer dizer que vão ter, aqui é aquela expressão bíblica, né? Do seu suor comerás. Queres concorrer às eleições? Ok. As portas estão abertas, cumpre o formalismo, arranja dinheiro e concorra. Mas como arranjar dinheiro se as instituições que ainda têm dinheiro não estão autorizadas a conceder o dinheiro? Yeah. Isso é Então, complicado. esses mais velhos, no fundo, não querem essa ideia de que não, tem que haver participação cidadã. Eles não querem. Não, o que acontece, há um aspecto importante, pronto, não é um problema, é um aspecto importante das autarquias, é o seguinte, e depois vamos falar durante o processo, durante a apresentação, é a finalidade das autarquias e que os partidos políticos estão a dar a dianteira, não é para, diríamos, satisfação mesmo das necessidades. É uma forma também de partilhar o poder. Vocês estão há muito tempo. Se nós formos às autarquias, há localidades que vão ser nossas. Agora, eles nem sequer estão a falar aqui, como nós vamos falar aqui, estão preocupados com as tarefas, as competências, as atribuições. Não, a perspectiva não é essa. Mas essa questão de queremos só partilhar o poder com as autarquias, depois pode ter um efeito positivo para as eleições gerais. Então, o processo, o plano é este. É permitir a realização das autarquias, percamos ou não, mas vamos ter algum sítio que é nosso. Depois avançamos. E depois para as eleições gerais, então já começa a ver as localidades que vão ser nossas. E com as eleições gerais vamos gradualmente tentar mudarmos o cenário. Só que os outros são mais espertos do que os outros. Pensaram, não vamos assim. Vamos ampliar 20 províncias, 552 municípios, vamos desconcentrar mais. Os administradores reclamam muito que não têm condições, não têm competências, a coisa não, estamos à espera da aprovação do governo central. Nós em Benguela falamos assim, não, isso aqui é do governo central e às vezes estamos aqui à espera, olha, uma obra nacional, está feita. Então o que eles estão a fazer? Estão a desconcentrar mais. Desconcentrando mais, o que é que depois vai acontecer? Vamos ver aqui. É que as coisas de maior impacto na vida das pessoas vão ser feitas pela administração central. E as de menor impacto vão ser feitas pelas autarquias. E torna as autarquias. Mas nós já estamos a repetir a mesma forma. Sim, estamos. Não, o objetivo é esse mesmo. É esse mesmo. A Colombo, a Colomango. Tem as autarquias. Dizia outra, né? Que não há paz, há poder. Que é um jogo mesmo de poder. E não é segredo para ninguém. Isso aqui é um jogo de poder. Agora, esse jogo de poder, se fosse para governar bem, nem sei onde estaríamos hoje. Então, aqui é um jogo de poder, é nessa perspectiva. Então, virem-se, comecem já a fazer cobrar joias, criar lavras, fazendas, cultivarem,
contribuírem na massificação, na diversificação da economia, procurarem fontes de rendimentos sustentáveis para, do vosso suor, concorrerem às eleições, porque vão gastar o vosso dinheiro, ou constituem as empresas que podem ajudar na constituição de tudo que é necessário. Depois, as organizações internacionais, as entidades internacionais que queiram ajudar financeiramente as autarquias, o que é que eles fazem? Vão capimentar a Comissão Nacional Eleitoral. A Comissão Nacional Eleitoral vai pedir autorização à Assembleia Nacional. Esse dinheiro que estamos a receber desse governo, qual é a vossa ideia? Vamos olhar para o nosso mapa de parceiros, de amigos, veio de onde? Não, o padre Palanque saiu. Uma lavandeira, não. Laurinda, essa é confusionista há muito tempo. Por razões de segurança do Estado, da soberania da República de Angola, esse financiamento deve ser devolvido à sua origem. A CNE é recebida a deliberação, a resolução da Assembleia Nacional, pega o valor e, meus caros, daí devolvemos para vocês. Isso é para não estragar a soberania interna. Isso foi constituída com suor, com sangue, lágrimas, mortes. Então temos que preservar a soberania nacional. Sim, nesse ponto aí do financiamento privado e tudo mais do grupo de cidadão eleitor, não é? Há um valor mínimo que o grupo de cidadão eleitor deve declarar, não é? Que tem possibilidade ou condições criadas financeiras para concorrer nesse sentido? Não? Ah, ok. Não. É como acontece nas eleições gerais. Você vê que a partir tem mais dinheiro que os outros, além do financiamento público que recebe. É claro, olha para a qualidade das coisas que trazem, os carros, o material de propaganda, etc. Nota-se claramente. Aí tem uma boa ideia a questão da igualdade. Sim. Mas a sociedade não é homogênea. Olha, e trago uma nota que não é novidade. No debate de sábado passado, os economistas, pelo menos teve uma boa nota de economistas aí, já identificaram o problema da atual crise que estamos a viver. Foram as eleições. As eleições de 2022. Já era de esperar. Isso é crise anterior. Isso é crise anterior. São consequências. Dizíamos ontem na Rádio Poesia, da qual somos comentaristas em Mendel, que o Presidente da República, a coordenação econômica, a equipa econômica toda, devia estar em retiro espiritual, com os bispos, pastores, orações, jejuns, porque é muita fome, é muita dor. Para quem sabe o que é fome, quem já passou fome, e o pior da fome é a noite. De dia não tem expectativa que domingo, um campo, uma amiga vai trazer sempre alguma coisa e podes comer. À noite, o teto parece que está a cair sobre si. Parece que estás a conversar com alguém que não estás a ver. E aí, então era isso. Em vez de estar aí a passear, seria bom que essa equipa convidasse o Padre Palanca e outros para um retiro espiritual, com jejuns, orações. Esse país precisa mesmo de Deus. Mas uma equipa que relativiza a fome, não tem como. Uma questão, algo que me deixou um bocadinho confusa relativamente ao ponto de vista dos partidos da oposição. Tendo em conta que os partidos constituídos não podem mesmo candidatar-se às autarquias locais, em que medida que Não, podem ser. podem, Só que não podem misturar nem os grupos de cidadãos. ou individualmente como tal, eles Sem podem. inscrição, existem sim, podem concorrer. Daí eles acharem que têm alguma vantagem. Exatamente. Eles podem concorrer, então eles não estão preocupados com o número de eleitores, não. Eles sabem que basta só apertarem, darem um título de alvorada, né? Exatamente, para concorrerem e ganharem em determinadas localidades, vão governar. Agora, só depois, escrevam isso, um dia vão falar, o falecido tinha razão. Só depois deles assumirem o poder é que vão perceber que afinal não têm poder. Aí vão começar a fazer reclamações, dizer,
etc, etc. Depois há a tutela administrativa do governo central, que pode aferir, inspecionar os atos das autarquias, inquéritos, enfim, ainda há muita coisa. Não empresa. Exatamente. Exatamente. Esse é outro problema que chama financiamento público, falamos há pouco tempo. Só 15% dos votos válidos, quer dizer, só depois dos resultados é que você vai receber algum troco, para ver se compensou o esforço ou não. Se não tiver 15% dos resultados válidos, esqueça. O dinheiro caiu em saco roto. Levanta a cabeça, as próximas concorrem. Isso depois pode fazer com que o autarca que gastou muito dinheiro, depois percebe que não tem dinheiro para governar, começa agora a sacar o dinheiro para repor aos vazios as dificuldades que foi criando, e aí vem então a tutela administrativa, as expensões, etc, etc, erros graves, depois outros problemas. Sim? O apuramento. Aqui é uma inovação muito interessante e pensamos ser muito importante, que é a participação então na Comissão Municipal Eleitoral. Aqui é uma forma de transparência que almejávamos que acontecesse, ou almejamos que aconteça nas eleições gerais. Muito importante. É feito um apuramento municipal. Antes de mandarem os resultados, vão afixar, né? Os resultados nas sedes das comissões municipais eleitorais. Acho que essa é tão logo as atas saem das mesas de assembleias de voto, onde foram contabilizadas. E aqui há outro problema importante que tem a ver com os delegados de listas. Infelizmente, temos sido manipulados pelos concorrentes, pelas candidaturas, dos atos das irregularidades eleitorais. As irregularidades eleitorais têm procedimentos e têm prazos. Os atos ocorridos nas mesas e assembleias de voto devem ser consignadas em atas. Não consignadas em atas, não feitas as reclamações, o plenário com as respectivas aspas, da mesa, presidente, secretário das mesas, não deliberarem sobre aquela questão, ou deliberarem desfavoravelmente, então ela sobe. O que acontece às vezes é os delegados de listas são recrutados com corrupção eleitoral. Não são militantes dos partidos políticos. Nós em Benguela temos confusão 2017, 2022, os anos anteriores também. Porque lá vem, vais ganhar, vamos te dar X. Não tem informação, não tem conhecimentos técnicos. E são esses, no ato de apuramento, são esses órgãos essenciais na verificação e fiscalização do ato eleitoral. Ele tem que saber o que é uma irregularidade, o que é um voto válido, o que é um voto nulo. E não é isso na prática. Depois queremos sair reclamar, não é isso. Então, o contencioso eleitoral tem contencioso propriamente dito, que é do apuramento nas mesas, e aqui vai ser bom, saem das mesas para a comissão municipal, que vai produzir uma ata, já com os representantes ou os delegados dos partidos políticos a fiscalizarem aquele ato, a ata é fixada lá, e todo mundo já sabe. Só há um problema, que é a Comissão Provincial Eleitoral não impida nem achado. Os resultados provisórios são sempre centrais, serão sempre da Comissão Nacional Eleitoral. Os provisórios e os definitivos. Mas pronto, nesse aspecto já pelo menos a nível do município, nos mostrarem os resultados, termos as atas de apuramentos municipais, já é um aspecto importante, diferente das eleições gerais. Atenção, sempre existiu isso na lei. O apuramento municipal sempre existiu, mesmo para as eleições gerais, só que nunca tinha sido implementado. Depois o legislador gênio angolano pensou que, como nunca o implementamos, é melhor tirar. E tiramos. Tiraram um centro de escuta. Isso é a lei de menor esforço.
criar um centro de escrutínio nacional. Vocês apresentam a vossa data, depois alguém vem publicamente e diz que nós temos 60 votos, 60% dos votos, e é este o vencedor em princípio. Mas aqui já... Então, em 2017, houve, a lei ainda era outra, portanto, previa efetivamente esta... A lei de 2012, 2008 e em anterior. 2017 fez esse exercício, embora timidamente. Entretanto, De apuramento municipal? sim. Porque, Não, nunca houve apuramento municipal. não, porque é fruto mesmo daquela experiência do apuramento municipal. Nunca houve apuramento municipal. Não é? Não. Porque, O que, sim, desculpe só, elucida. desculpe só, o que existiu sempre foi o seguinte. Os resultados saíam das médias assembleias de voto nos municípios, e a nível dos municípios, aquilo não era centro de escrutínio. Era um gabinete de envio das atas. Escaneavam, escaneavam, via fax, ainda era assim em 2008, 2012, e mandavam. Nunca houve apuramento municipal. Aliás, até os próprios comissários municipais nem sabiam dos resultados, também esperavam na televisão. E alguns deles nem tinham acesso ao centro de envio de atas, muitos deles. Os municipais, os provinciais, então, pior ainda. Já para as autarquias não há essa possibilidade. Depois é só verificarmos a ata que eu tenho. E os resultados foram divulgados provisórios, conhecido. O que é importante? É que na ata vão estar as reclamações que não foram atendidas. Se eu tenho uma reclamação de 10 votos e apareceu uma reclamação atendida de 100 votos, é diferente. Já posso confrontar que na ata não corresponde os votos que foram apresentados. Mas significa então que tenho que ter um delegado de lista em altura das responsabilidades. O contencioso eleitoral amplo começa com o registro eleitoral. Aquela confusão que a oposição, aqui entenda-se, é que mais reclama do árbitro, porque a outra equipa está satisfeita com a prestação exemplar do árbitro. Deve começar com um contencioso eleitoral amplo, a partir do registro. Não é só ouvir fazerem declarações. O tribunal dá a possibilidade de aferir esses atos e a partir dali terem os efeitos. Porque no processo eleitoral, enquanto o ato que não foi reclamado no momento próprio, no prazo próprio, não prescreve. Não, mas doutor, eu em relação a isso, permita-me discordar. O que eu constato é que nós temos efetivamente a necessidade de institucionalizar um tribunal eleitoral fora do Tribunal Constitucional. Repare, eu estou ciente de um momento em que, por exemplo, a dada altura, o maior partido da oposição fez uma reclamação junto ao Tribunal Constitucional relativamente a uma situação concreta e o Tribunal Constitucional, por sua vez, respondeu que aquilo ainda era da estrita competência da CNE. E se nós formos rigorosos, vamos perceber que o contencioso eleitoral propriamente dito só se dá depois do apuramento final. Ou seja, permita-me só terminar. Porque é que acontece? Em regra, são dados 15 dias ao Tribunal Constitucional para conhecer de todas as situações, decidir e declarar a validade ou invalidade do processo. E o que é que acontece? Eu penso que um processo que teve início com o registro, enfim, tantos atos a meio, que depois só é a CNE que tem que verificar aquilo. E quando se recorre ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional diz isto é da estrita competência ainda da CNE, tratem junto da CNE. Quer dizer, não dá efetivamente a possibilidade dos concorrentes poderem ver as suas reclamações devidamente atendidas. Não sei qual é a interpretação que tem. É uma ideia que vou tentar desconstruir. Mas eu tenho estado a ver a coisa nessa forma. É uma ideia que vou tentar desconstruir. Se eu não conseguir, perdoa-me. É o seguinte, a narrativa que eu passada é essa, não. O contencioso eleitoral tem procedimentos e tem prazos. Até para os partidos concorrentes deviam criar um gabinete próprio. Se calhar, se forem até especialistas, não militantes, melhor. Porque tem que estar o esgotamento. Depois é que vai para o tribunal. Por exemplo, nós vimos a questão dos mortos que não foram retirados dos cadernos. Vimos pessoas vivas que foram dadas como mortas.
Nós vimos um caderno eleitoral que não era verídico, vimos. Então você está aí para uma corrida com um caderno eleitoral nessas condições. É mais fácil ser manipulado. E todos nós estávamos conscientes que os cadernos eleitorais não estavam de conformidade. Todos sabíamos disso. Todos. Então a narrativa às vezes que se passa é essa de que não, tem procedimentos. E o contencioso eleitoral, olhando então para outras expressões políticas propriamente ditas, né, para a astúcia, significa que o candidato, e vai ser assim com o grupo de cidadãos eleitores, tem que ter um grupo técnico específico. Para começar o processo, comecem já a verificar as irregularidades. Não, da mesa ainda é a parte. Esse é o nome do processo. Porque o apuramento é... Você no apuramento, o que aconteceu nas eleições, olhamos assim, um pouco engraçado. No apuramento, você não pode trazer questões de registro oficioso. E o apuramento são os assuntos discutidos primeiro na mesa, depois na mesa da Assembleia, no caso do apuramento que existe, que é o único, da Comissão do Apuramento Nacional, são esses assuntos. Só sobre esses assuntos, operações eleitorais, é que haverá o contencioso eleitoral para o Tribunal Constitucional. Se não se cumprirem do apuramento, se as irregularidades não forem essas e não forem consignadas nas atas anteriores, não pode você que assinou a ata vir depois invocar uma irregularidade do processo. Cai por terra. Portanto, a especificidade do contencioso eleitoral é procedimental, né? Procedimentos, no fundo, que é olhar sempre para que atos estão a ser cometidos. Por isso que nós falamos, um dos grandes problemas do nosso processo eleitoral, um dos grandes problemas é a maneira como são indicados os delegados de listas. Este é o maior problema que nós temos. Mas doutor, também não podia... Desculpa, só um minuto. Só pedir um ponto de ordem. Nós temos tempo, não é, para cumprir. Eu sei que esse tipo de apresentação suscita muitos debates e tudo mais, mas vamos deixar só que o Dr. Chiplica termine a sua apresentação e depois, em outro espaço, também vamos depois promover esse debate. Então, senão vamos perder o período da manhã só nesse, que é importante, né? E até é mais produtivo assim, nesse formato e a mais. Vamos só cumprir aqui a nossa agenda, por favor. Vamos lá. Eu sei que isso vai criar várias. Então, daqui ao Parlamento Municipal tem uma nota importante, por favor. A seguir, a divulgação dos resultados gerais e provisórios e definitivos da Comissão Nacional Eleitoral, de novo. Entendemos que aqui as comissões provinciais eleitorais deviam ter uma voz, pelo menos a nível da sua província, né, publicar os resultados provisórios, depois da Comissão Nacional Eleitoral publicar os resultados definitivos. Também seria uma forma deles participarem efetivamente no processo. Mostrarem a transparência eleitoral, que isto nós também não temos nada a ver. Seria bom nesse aspecto. Essa é a nossa... Agora é que onde está o maior problema, a questão das transferências. O que é que nós fizemos? Nós entendamos, já disse há pouco tempo, que é água, energia, equipamento, tudo isso serão competências das autarquias, tarefa das autarquias. Vamos ver lá quase tudo. Quase tudo aqui existem. Agora, como é que eles foram subdivididos? E trouxemos alguns aspectos importantes. Na educação, ensino primário. O autarca só tem a ver com o ensino primário. Sim, a creche. Os 3 anos. Não, voltamos lá ainda. Aí, 3 anos, 3 meses, 3 anos. Jardim de infância, centros infantis comunitários, centros de educação comunitária, dos 3 a 5 anos de idade. É isso a tarefa das autarquias, a nível da educação. O ensino primário é da vossa exclusiva responsabilidade.
Atenção, na gestão, essa é a nota importante, sim, na primária. Mas aqui um aspecto importante também, e é melhor reforçarmos isso, porque na prática, as escolas que são construídas não olham para esse sistema. Já a primeira, a creche, por exemplo, jardins comunitários, infantis, que são espaços de integração e socialização dos menores, os jogos, as brincadeiras, a própria socialização. Por isso que às vezes acontece que a criança no primeiro dia de ir à escola ainda fica a lutar com a mãe, se vai entrar na sala, se não, porque não conhece aquela realidade. Então aqui o berçário é competência das autarquias. Mas tem um problema. Vamos lá, qual é o problema? Os concursos públicos, ingressos, serão sempre do representante da administração central. Podes ter a necessidade de 100, de 200, 300, depois a nível central vamos aferir com o representante do Estado naquela localidade se isso é funcionável ou não. E as vagas vão ser disponibilizadas atendendo às cotas, não, às disponibilidades financeiras, para depois conseguirmos pagar regularmente os salários, etc. Sim, a seguir. Agora, aqui também é uma parceria, há um problema também que vai resultar da coexistência entre o representante do Estado e o autarca. Se forem amigos e se forem do mesmo partido, possivelmente algumas coisas vão andar. Se forem de partidos diferentes e forem inimigos ou rivais, aqui inimigos e rivais, entenda-se, dificilmente as coisas vão andar, porque em alguns momentos o autarca vai ter que fazer parcerias, vai ter que fazer acordos, vai ter que ceder alguma coisa para permitir com que o interesse público vença em alguns momentos. E vai ser um exercício muito interessante sobre isso. A seguir, por favor. Na saúde, ficam só com os centros médicos e os postos de saúde. Aqui não anda os postos médicos, os centros de saúde são grandes. Tem médicos, tem meios, tem? Nem todos. Então vocês vão colocar, os autarcas vão colocar esses meios. Mas eu estou no município que não tenho responsabilidade sobre o hospital municipal. Estou a fazer o quê? Só supervisiono. Vou lá ver, olha, faltam médicos, faltam materiais, escrevo o representante do Estado para encaminhar lá para a central os problemas que estamos detectando aqui. Só os centros médicos e os postos. Desde nem já temos postos com os médicos, algumas consultas de especialidade. Então o autarca poderá em Benguela não ter muitos problemas. O acesso também é facilitado, etc. Depois continuamos o mesmo problema: contratação, distribuição, gestão de carreira, avaliação dos médicos, enfermeiros, pessoal de apoio. Tudo isso é da responsabilidade central. Tudo isso é da responsabilidade central. Você é o posto, fica só a contar. Os estados municipais têm isso tudo e a administração é competência da administração central. Se for já um município que não nos gostam, e aí vamos pensar bem quantos médicos vamos dar, se há concurso, haverá concurso lá ou não. O pessoal também, eles têm que sentir que a autarquia não é capaz de resolver os problemas. Então nós estamos na administração central, vamos ir para as autarquias mostrar que o poder mesmo é nosso, nós é que estamos em condições de o fazer. Sim? A eletricidade é só colocarmos a eletricidade de baixa tensão para vocês. A alta tensão e a média é da responsabilidade central. Há um exemplo engraçado em Benguela, em 2008, num bairro, colocaram postos. A expectativa era que iam colocar já tudo. 2008 passou, 2012 colocaram os cabos. Então as pessoas estavam já satisfeitas.
as eleições passaram. Como tinham já colocado os cabos e fizeram o discurso foi de que iam colocar já a eletricidade, então as pessoas fizeram as instalações internas. 2017 passou, não, 2012, 2017. Em 2017, as casas todas já ligadas, os cabos, o PT, se faltava alguém mexer no botão, houve um óbito. Faleceu a mulher de um senhor, todo mundo no óbito, o viúvo em frente à urna, chorando. De repente, as lâmpadas acenderam e o senhor saltou lá, energia, energia, energia. Esqueceu-se até que estava viúva, era muito sofrimento, era muita aldrabice durante tantos anos. Depois é que tiveram que acalmar, pensou que faleceu a mulher. Esqueci, pô. Então a energia interna vai ser assim, vamos fazer mesmo assim, vamos pôr os cabos, vamos pôr os postos, os cabos, depois vão dizer que o autarca não está fazendo nada, porque vocês não estão a ter energia, nós já colocamos tudo aí. Vão ter com ele. Para ver se. E ainda há localidades em Benguela que dizem que não há eletricidade porque são conotados moradores com um determinado partido. Então, os grandes projetos habitacionais serão sempre da responsabilidade da administração central, centralidades e etc. Aqui é prejudicial para as autarquias porque seria uma fonte de financiamento permanente. As pessoas iam pagando em prestações, obviamente que usando os mecanismos mais afinados de cobranças, as autarquias teriam sempre algum dinheiro. Não, aqui é da administração central. Vão ter apenas o imposto predial urbano que poderão pagar para as autarquias. E aí depois pensamos também numa polícia administrativa. Estamos cansados de reclamarem dos fiscais e então pensamos em atribuir. Agora, as competências desta polícia administrativa, estamos a refletir como é que vamos fazer. Há um regulamento próprio que ainda está no laboratório, que vai definir as competências, vai só velar pelas zongueiras, pelo mau estacionamento, enfim, pela fiscalização das obras. Vamos ter essa polícia administrativa, que vai ser competência das autarquias. As demais polícias continuam a ser das competências exclusivas do Poder Central, que devia ser também desconectada do Ministério do Interior. Nós temos um problema que o ministro até já não diria, como não é comandante. Os comandantes provinciais são, por inerências de funções, delegados provinciais do MINIT, os comandantes municipais da Polícia Nacional, provinciais da Polícia Nacional. Enquanto delegados, são membros do governo. Enquanto comandantes, fazem parte de um órgão do Estado, apartidário. O que é que tem resultado nas manifestações? É o governo que proíbe, o governo provincial. O delegado é que é membro do governo e é também comandante da Polícia Nacional. E o delegado, na hierarquia, conforme está construído, é superior ao comandante. Como é que o delegado vai ser insubordinado, não vai obedecer? Como é que o comandante não vai obedecer ao delegado? Exatamente, e o delegado é a mesma pessoa. Ela bem dita, era isso. Então, se a vossa confusão às vezes não costuma ver bem você. Como é que o delegado, ao comandante provincial, vai desobedecer o delegado? Não é possível. O nosso delegado diz, não, eu sou membro do governo. É sim, é membro do governo, tá? Mas aqui a Polícia Municipal, competência da administração. Não existe ainda tarefas específicas sobre a Polícia Municipal, porque a lei diz que um regulamento próprio vai determinar as competências da Polícia Municipal. Mas, em princípio, sendo uma polícia administrativa, já estamos a ver que vai controlar as obras, as zongueiras, os carros mais estacionados. Parqueamento até seria bom, né? Enfim.
Sim. Eu estou quanto à questão David Sambongo, Sim. na questão da polícia municipal, essa matéria preocupa-me muito, porque a Polícia Nacional é um instrumento de segurança nacional. E sendo um instrumento de segurança nacional que dentro das várias competências que tem está, portanto, vocacionada à garantia da ordem pública, o 210 da Constituição da República de Angola, no seu número 2, diz que a Polícia Nacional compõe-se, portanto, exclusivamente de cidadãos angolanos, sendo a sua organização única para todo o território nacional. E aqui sublinhar mesmo única para todo o território nacional. Como é que vai se fazer, uma vez que a Constituição prevê tanto uma única polícia, que é a Polícia Nacional, quanto a questão das atribuições que nós temos, uma das atribuições das autarquias locais é a Polícia Municipal. Portanto, essa questão da Polícia Municipal, será que não vai exigir que se faça e depois a alteração parcial da Constituição, que o governo chamou de alteração pontual, não mexeu nessa questão, uma vez que nós estamos a discutir o pacote legislativo autárquico? Como é que vai se aplicar essa questão? Haverá uma violação da Constituição? Como é que vai se fazer isso? Vamos ter duas polícias, uma municipal, outra nacional? Como é que fazemos essa questão? O legislador gênio angolano já atribuiu competências administrativas. Aqui o termo polícia vai ser apenas uma denominação. Olhando para a materialização, para as suas competências, é um fiscal. Só que para não chamar mais fiscal, já temos conotação dos problemas que eles causam à comunidade. E poderá ser que estamos a criar um outro órgão, então chamamos a Polícia Municipal. É só a denominação. Essa denominação fere com a Constituição. Sim, aqui depois, materialmente falando, são fiscais, porque a própria lei fala disso. A lei fala disso, das atribuições, funções administrativas. E o mesmo pode acontecer, por exemplo... Agora, a Polícia Nacional é um órgão partidário do Estado, na hierarquia, da preservação da segurança. Essa Polícia Municipal não vai tocar nesse aspecto. Não vai ter essa finalidade. Só vai apenas... É só denominação. Esse país é assim, se quisermos Mas tirar uma... nós temos que começar a discutir... Não, mas é uma preocupação para refletirmos. Nós, no trabalho de grupo, vamos depois pensar sobre isso. Mas é boa a pergunta. Vocês estavam dispostos a violar, mas... Só uma questão. Sim. As contribuições que saírem daqui vai ser em relação a todo o pacote legislativo autárquico ou só simplesmente ao que tem a ver com a institucionalização, uma vez que é este que está a ser discutido na Assembleia? Não, as recomendações vão ser para o pacote todo. Para o pacote estamos a apreciar, porque depois os grupos vão ser criados com essa finalidade e também da implementação. A questão é, as leis que existem, elas vão permanecer, mas as nossas recomendações vão de ficar, porque do que estamos a analisar, necessariamente após a implementação das autarquias, este pacote vai ser revisto. Isso aqui... Só fiz essa pergunta por causa da questão que ele levantou. Sim. Isso poderá ser algo que vai na nossa proposta, Sim. por causa da denominação, para não criar esse conflito, debate. Quiçá propor-se uma nova denominação para aquilo que vão ser as competências Ou fiscais mesmo. chamam Sim. de polícia. Isso nós vamos precisar ver no trabalho de grupo Tá e bem. aparece isso como recomendação. Tá bem. Pode confundir. Esse é o É o nosso exercício, o nosso objetivo. Tá bem. Mas a farda vai ser já diferente. A farda vai ser diferente. Quais são as atribuições? Vamos refletir depois como é que vamos fazer essa polícia. Vamos já ver que o nome confunde. Quais são outras atribuições, além dessas normais, que os fiscais fazem? Para a eficácia também, não é isso? Sim. Depois aqui são os órgãos, né? Tal como temos um parlamento, uma Assembleia Nacional, teremos também a nível das autarquias uma Assembleia Autárquica. O modelo é o mesmo. É eleito o presidente da autarquia, coligações de partidos de política, o grupo de cidadãos mais votado. Este é o presidente da autarquia, que é também, consequentemente, o presidente
da Câmara. A Câmara é como se fosse o governo, um órgão executivo. Também. O presidente da autarquia é o João Lourenço. O presidente do Poder Executivo é o presidente da Câmara. A Assembleia é um órgão à parte. Este é o formato. No fundo é a mesma coisa. É fazermos miniaturas do que já existe. Portanto, não há novidades. Aqui a Câmara, chamamos só a Câmara no governo municipal, órgão governativo, órgão executivo da autarquia, que recebe os orçamentos e executa com os seus secretários. O presidente da autarquia é que nomeia os secretários para exercerem a atividade. Está bem, o presidente da autarquia é o número 1 da lista mais eleita naquelas eleições. Aqui não há novidades praticamente sobre isso. Aqui está bom, em limitação do mandato. Tínhamos o Jardim, né? João Jardim de Madeira, 42 anos. Ficou 42 anos como presidente da autarquia. Só ganhava todas as eleições em nome do PSD. Agora aqui, partindo daquilo que o diretor executivo disse, o nepotismo, etc. Agora aí, mas se está sendo eleito, aí é um contraste grande. Quer dizer que, então nem sempre estar no poder permanentemente é contra a vontade do povo. Então pode ser eleito várias vezes. Se forem grupos de cidadãos, já vimos o problema que temos, né? Mudamos as siglas, a denominação, as bandeiras, concorremos mais com outro nome. Exatamente. Os órgãos eleitos têm esse mandato, podem voltar a fazer. Zero a seguir. E aqui onde está um dos maiores problemas das autarquias: dinheiro. Isso vai dar muitos problemas. Podem cobrar taxas. Taxas, pronto, no fundo é uma contraprestação de um serviço. Quero um atestado de residência, pago um valor, recebo. Quero que removam lixo, pago um valor, removo. As taxas, as autarquias são livres de criarem quantas forem necessárias e olhando então para o interesse público. Não há problema. Sim? E quem determina essas taxas? Pode ser o autarca? Assembleia. Ah, Assembleia. Agora o problema está aqui. Começa no artigo 14 desta lei de financiamento. 20% das receitas municipais vão servir para o Fundo de Equilíbrio das Autarquias. Todas as receitas municipais. Depois desse fundo tem outras especificidades. Mostra, por favor. Tem os valores também que vão ser correspondidos para as transferências. Ou seja, isso vai ser uma confusão. Vai ser uma confusão muito grande. O que é que vai acontecer? Quanto é de receitas municipais que foram recolhidas numa determinada localidade? 20% pode voltar. Depois, cria-se o Fundo de Equilíbrio da Autarquia, que pode variar até 50%. Porque haverão as autarquias que não vão ter condições de satisfazer as atividades financeiramente, os municípios. De subsustentar. Exatamente. Então haverá sempre transferências monetárias. Como é que chama aquele projeto? Chama solidariedade, né? Vamos só colocar. Pois temos, momento só. Temos então, o montante da transferência deve constar no Orçamento Geral do Estado. O montante da transferência que vai ser feita às autarquias. Gestão do Ministério das Finanças, órgão central. Vão existir duas subcontas do equilíbrio financeiro. Garantir o equilíbrio financeiro constitui 50% das receitas municipais. A subconta de equalização das autarquias locais, destinada a garantir a repartição da riqueza e rendimento entre as autarquias no valor de 30% das receitas municipais. Então,
como haverão aquelas autarquias que não estarão em condições de ter um orçamento 100% por causa das suas receitas, o Estado sempre vai transferir. Mas aqui olhando sempre para a justa repartição e o interesse público. Moçambique, por exemplo, está a ter esse problema. Porque aquelas localidades que o partido no poder não tem interesse, as transferências monetárias, como é que o Puenda não está a sair. E eles estão vivendo de feirantes, das praças, das canongueiras, é que estão a sobreviver as autarquias. Então o perigo está aí. Porque essas transferências monetárias podem estar assim no orçamento, que é uma previsão. O orçamento não é uma execução, não existe o dinheiro. É uma previsão. Depois o problema vai ser então essa eficácia das transferências correspondentes às receitas arrecadadas por essas localidades. E atenção, nem todas as receitas arrecadadas nas autarquias vão para as autarquias. Isso é melhor que vamos já explicar aqui a pouco. Por favor, o outro. Depois vejam, os 15 dias, que é movimentação financeira. Significa que as autarquias têm que ter quadros. E além da proposta de implementação fala dos quadros. Depois voltamos para a outra, por favor. Não, aquela de conta social. Para a área social são os 20%. Aqui é educação, saúde. Quer dizer, o orçamento da autarquia vai ter que abarcar isso. Uma das receitas próprias, das transferências e a do equilíbrio. E isto na prática vai ser mesmo difícil. Por isso há quem concorde que o gradualismo era mesmo uma opção melhor. Porque na prática vai ser difícil. Viver das receitas municipais, das transferências e do equilíbrio para o orçamento. Depois, há determinadas receitas que são arrecadadas no município que não vão custar para as autarquias. Vai ser um exercício muito grande. Vamos só demonstrar algumas. Depois, há a proibição de contrair dívidas. Você não pode contrair dívidas quantas vezes? Porque você tem que contrair dívida, a autarquia tem que contrair dívidas atendendo à sua capacidade de receitas. E é preciso a fiscalização para depois o orçamento não estar em desequilíbrio. E as dívidas também são aprovadas pela Assembleia. Aí já não haverá problemas, porque se o presidente da autarquia é o mais votado, haverá problema haverá sim problemas. Por quê? O modelo que se trouxe para as autarquias é que o mais votado governa. O mais votado governa. O menos votado fica só na Assembleia. É o que já existe aqui na prática. Mas isso na prática existe porque a perspectiva da lei é que nós somos eternos vencedores. E a nossa perpetuação é vencedores com maiorias. Esse é o modelo que nós criamos. Então, todos aqueles que contraporem estes modelos são antipatriotas. Sim. E nós vamos permanecer a governar com esse modelo, porque esse modelo facilita. Tudo aprova-se. Doutor, desculpa só. Em relação a esse modelo, nesse caso da Câmara, né, com o presidente da autarquia, se não existe, para além desse modelo que se adota, existe um outro que seria mais tipo equitativo? Me refiro ao primeiro da lista. Já tivemos um do Gurne, por exemplo. A questão do Gurne, em que determinadas áreas partilhamos, exatamente, espécie de um governo misto, de unidade nacional. Ou a possibilidade de... Porque, por exemplo, aqui da falar sou mais votado, posso ter apenas 1% de voto. Exato. E nem sempre tem mais do que 50% Exatamente. Aqui O modelo... Diga? A possibilidade de uma coligação pós-eleitoral, ou seja, em função do... A autarquia não é isso. Não, estou a falar nessa perspectiva. Sim, podia haver... Sim, por exemplo... Mas, de uma geringonça de Antônio Costa. Seria uma possibilidade de eleições, por exemplo, em que houve um vencedor... Desculpa, mas isso é uma questão para discutir. Se não podemos passar.
houve um vencedor, admitamos que seja com 30% dos votos, né? Os restantes participantes, os partidos na oposição e grupo de cidadãos eleitores, juntando-se, fazem os 70%. Na Assembleia. Ficam na Assembleia, 70% na oposição. Não chegam na governação. E se calhar na ideia que esse é que é o problema. Esse problema que estamos a trazer. Porque esse modelo é das eleições gerais. E este modelo foi feito com, estou repetindo, né? Com a nossa perpetuação. E que vamos ter sempre maioria. Porque o dia que não tivermos maioria, dificilmente a legislatura vai terminar. Não vai terminar. Salvo então se existir a geringonça, parcerias ou um governo de unidade nacional. No fundo, estão a dizer o seguinte, seria o seguinte: os que também têm votos expressamente válidos, próximos às eleições, aos vencedores, deviam também governar. Também seriam culpados da má governação, doutor, se ocorresse. Não seria uma outra confusão isso? Eu falo isso porque eu presenciei uma vez em Cabo Verde, quem estava à frente da Câmara era da oposição em relação ao governo central. E estavam ali a conversar e de repente foram a bulha, mas foi mesmo luta. E nós tivemos que sair daí, mas por uma questão simples. Então também não será. E o pior nas autarquias é que nós nos conhecemos. Onde moras, quais são os seus hábitos, costumes, se gosta de chupar ou não, etc. Infelizmente esse modelo foi trazido para as autarquias. E é um problema que adiamos. Tem uma questão, tem uma dúvida. E como é que será feito, né? Dado que o autarca, por exemplo, seja de um partido, né? E vai se formar Assembleia Municipal. Exatamente. As pessoas que fazerem parte da Assembleia Municipal, essas têm que ser de partidos ou de coligações ou de frente. Não, aquilo vai ser, né? Os partidos políticos vão concorrer conforme estão concorrendo com os candidatos, as coligações. Os grupos de eleitores também. Sim. Os que vencerem vai ter a regra de proporcionalidade na representatividade. Quantos votos teve, quantos representantes. Quantos votos teve, quantos representantes. Qual determinou-se aí? Determina-se o número de votos. A partir do método de ontem, sim. O método vai ser o mesmo que é usado nas eleições gerais. Conforme a Comissão Nacional Eleitoral tem feito a distribuição dos mandatos. Vai ser resultado sempre de eleições. Mas os que fizerem parte da Assembleia Municipal, por exemplo, vão receber salário, né? Terão um salário a partir das autarquias ou do governo central. Não. Pergunto isso porque, por exemplo, em Cabo Verde, nós também conseguimos perceber na Câmara de Santa Catarina, em que os deputados da Assembleia Municipal estão lá, mas tem vários. E né, que é do partido que agora está na oposição, não aceita tomar parte da Assembleia porque lhe está num cargo em que ele não recebe salário, né? Não pode receber salário. Então, no nosso contexto, como é que isso vai ser? O legislador preparou a questão da remuneração, das regalias para os nossos representantes municipais. Não, isso não é voluntariedade, atenção. Não é voluntariedade. Porque até atividades que serão incompatíveis com o exercício de membro da Assembleia Autarca. Então não vai ser você não vai ir lá porque é Mas também voluntário. não se pode pagar todo mundo. Na primeira proposta era voluntária. Era voluntária, depois nós escrevemos o projeto Agir a Placa, o movimento junto pela autarquia, pegamos nessa questão, escrevemos porque os membros da Assembleia Municipal deviam ganhar de acordo com a senha do dia. Isso previa, portanto, a questão do pagamento dos membros da Assembleia Municipal, com exceção dos membros da mesa, senha do dia. É assim, senha do dia. Era o presidente da Assembleia Municipal e os membros da mesa da Assembleia Municipal tinham um salário.
Mas os membros da Assembleia Nacional, o dito deputado da Assembleia Municipal, porque a lei não fala de deputado, fala dos membros da Assembleia Municipal, Sim. eles deviam receber de acordo com a senha do dia. Mas nós fizemos um reparo, o movimento junto pelas autarquias, fizemos uma contribuição e mandamos, no âmbito da discussão mesmo, na especialidade da questão do estatuto dos membros da Assembleia Municipal para a correção, para que não seja uma atividade voluntária. Ok. Para que não fosse. A Assembleia Municipal terá competência para poder fiscalizar os atos do autarca? Sim, sim. Como dizemos, é uma miniatura. Mas também aqui a perspectiva que foi feita é de que entre o autarca, o presidente da autarquia e o presidente da Assembleia, como são do mesmo partido, não há assim muitos problemas. Vai fiscalizar. Sim, Por isso a questão das finanças vai ser um dos grandes problemas. sim, Porque a transparência, a exigência da boa gestão vai ser bem fundamental. Sim, quanto à questão ainda da remuneração dos... Quanto é, né? Quero saber já quanto é que vai ganhar. Está orçado. Pois. Já na Noruega também entra um pouco essa questão, né, que os manos da terceira divisão, terceira divisão na anestesia. Pois, projeto agir, meteram, né, a questão da senha. Mas eu só não entendi como é que é, porque lá, por exemplo, os deputados ganham em função da senha, mas eles não estão diariamente nas autarquias, ou seja, eles têm outro trabalho e mensalmente escalam um dia que eles têm que se encontrar. Né? Quando eles fazem aquela reunião dos deputados, eles ganham por hora. Então, por aquela reunião, porque há outras atividades onde eles podem ganhar mais relativamente em estar a servir a Assembleia. Aqui política é emprego, é ajudar a família. Aqui ajudar a família, é fazer Estamos tudo. testando ainda. Nós ainda estamos a começar. Sim. Aqui não, aqui é trabalho. Sim, pois. Está a voltar, não? Depois o problema é quais são os tipos de taxas que podem ser criadas para arrecadar receitas. Aqui também o autarca tem que ser muito inteligente, sob pena depois criar frustração às pessoas. E é dizer mesmo que as autarquias vão tocar no bolso do cidadão. A participação vai reclamar, vai manifestar-se, mas também vamos tirar do teu bolso. Mas haverá autarquias que não haverá condições. Yeah. Então vai ter que legalizar as casas, os terrenos, etc., os imóveis, os carros também, porque as receitas são importantes, sabemos qual é o teu local de residência, para nós ir buscar imposto sobre veículos motorizados, temos que definir. Então, se um autarca inteligente faz o seguinte: não, companheiros, vocês todos vêm legalizar, vamos dar os direitos de superfície gratuitos. Cria já base de dados. Todo mundo dá a receber direitos de superfícies gratuitos, de que cada um declara o que tem, você tem já base de dados. Quando for para cobrar, vai ser fácil. Você não recebeu o direito de superfície, não nos experiências, fomos lá, constatamos, os documentos não tem, não te passamos os documentos. É 1000 quando, é 100 mil, é 50 por ano, é X. Doutora, deixa eu falar com um deles. Então é assim, não vamos correr consigo. O risco de você ser uma autarca é muito grande, é muito maior do que ser um deputado aqui. É muito maior. O risco de ser uma autarca é muito maior. E ser um presidente, um mau gestor é muito maior. Chegamos? Então está lá aprimorado, vamos continuar a discutir. A minha opinião sobre as autarquias, não tenho muitas expectativas. É um exercício muito bom, mas jogar na antecipação é melhor. Conhecer as regras de jogo. Porque nas eleições gerais temos observado isso.
Depois vai acontecer com aquele presidente da FNLA que foi reclamar o pagamento dos subsídios aos delegados de lixo ao presidente da República. Isso é o cúmulo. É o cúmulo. Um partido que tem fundos públicos e sabe que os delegados de listas são militantes, devem ser militantes dos partidos políticos e reclamar que não pagou, não conseguiu pagar, quer dizer, isso é o cúmulo. Então, bom, estamos a jogar na antecipação, existem algumas preocupações, mas tudo isso vão se refletir na prática. Mas o maior perigo vai ser se querem os partidos políticos ou coligações e querem os grupos de cidadãos eleitores não forem mesmo cidadãos. Se não formos cidadãos, infelizmente não vamos, quer de um lado ou do outro lado, cumprir com o interesse público. Então, aquelas práticas... Nessa questão que toda o doutor trouxe cá, não trouxe a tal lei estruturante, né, como chamam os acadêmicos, a lei estruturante que até agora está na Assembleia, que ainda não passou, não veio até... A lei da implementação. Sim, sim. Vamos discutir a implementação. Mas a nossa proposta é que a implementação só depois de 15 anos é que vamos preencher o território. A vantagem desta lei, que já foi retirada da Constituição, o gradualismo, deu a possibilidade de, na própria lei, especificarmos qual é o modelo que queremos. Pelo menos a Constituição já afastou o gradualismo. Então, dá a possibilidade, que ainda está na sua materialização, analisarmos bem qual é o modelo que queremos para a implementação das autarquias, porque também fala dos quadros. Se formos para para os quadros, nunca mais, porque as administrações municipais que existem há muitos anos também não têm quadros e vão andando. Sim, é lindo, porque nós conhecemos. Me parece também que os nossos legisladores e nossos deputados não conhecem bem o país que eles governam. Porque se conhecessem, acho que há coisas que eles fazem que não podiam fazer. Mas acima de tudo, aquilo que nós discutimos aqui, a minha preocupação é sobre o poder do autarca, e aquilo que o presidente da mesa ou o presidente da autarquia vai fazer, e aquilo que o governador não vai deixar de ter o espaço dele. Aqui haverá muito conflito, por exemplo, do ponto de vista dos municípios e o governo provincial. Haverá bastante conflito. E isso, sim, como é que não, na visão do doutor, como é que nós podíamos ultrapassar isso? Como é que se deve evitar isso? Companheiro, o governador é o representante legal na província de Sua Excelência Presidente da República. Ponto final. Sim. Estamos? Como é que o presidente... Sim, vamos definir isso. Estamos de acordo com isso. Como eu não sou omnipresente, então delego. A quem? Aos governadores provinciais. Como os governadores também não são omnipresentes para todo o território, então criamos a figura do representante da administração central. Como é que essa cadeia vai funcionar? Todas as minhas competências enquanto Presidente da República para o território todo, vamos distribuindo por províncias. O problema é competência do governador, do representante e competência da autarquia. Aqui é, se os cidadãos conhecerem as tarefas e competências das autarquias, não vão confundir com as competências do governador ou representante municipal. O problema não está aí, o problema não está no cidadão, porque todos vão satisfazer o interesse público. O problema está nos órgãos. Como é que eles vão coexistir? Porque eu vou ter algumas reclamações, algumas situações que não são da minha competência. Tenho que dizer aos munícipes que isso não é minha competência. As grandes tarefas do Estado, isso tem que estar claro, as grandes tarefas do Estado, ou do Executivo, ou do Governo, seja lá qual o termo que usarmos, continuarão a ser da administração central. Continuarão a ser. As pequenas tarefas
É mesmo essa expressão, não tem aqui, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. As pequenas tarefas serão das autarquias, as pequenas. As médias são do governador. Sim, as macros. Permita-me só trazer aqui uma pequena reflexão. É que nós, na verdade, esta coisa de ensaios, já temos esses modelos das administrações distritais aqui, como uma antecâmara daquilo que eventualmente possam ser as autarquias. E a experiência que hoje, por exemplo, temos problemas de conflito de competências e temos também uma proliferação de entes públicos, muitos deles criados para perseguirem os mesmos fins. Repare que, por exemplo, tanto quanto sei do distrito urbano do Quilamba, nós temos naturalmente a administração distrital do Quilamba, temos a administração do município, mas também temos outros entes públicos criados para fazerem uma rigorosa gestão do património público. Por exemplo, a AGTI, que é a Empresa de Gestão de Terrenos Infraestruturados. E os conflitos são tantos, ao ponto de, muitas vezes, o próprio administrador do distrito não saber, por exemplo, como é que está sendo feita a gestão dos terrenos daquela superfície. E em lugares onde supostamente não deveriam ser erigidas obras ou infraestruturas de outra natureza, surgem porque a empresa de gestão do terreno já concedeu. Portanto, no horizonte, como é que acha que as autarquias hão de lidar com essas situações todas e outras, não é? E também gostava que o doutor dissesse, na prática, embora já deu aqui uma explicação, pronto, um tanto razoável, relativamente à representatividade do governador ao nível local, portanto tem lá um representante da administração local, mas qual seria, na essência, o verdadeiro papel deste representante se o autarca também está sob superintendência e tutela até para o Presidente da República, que, naturalmente, por delegação, o governador é que faz essa atividade? Boas perguntas. Vou começar pela outra. A tutela administrativa vai ser sobre as autarquias, as competências das autarquias. O representante da administração central é os interesses do poder central. Então, o governador é o primeiro representante. Depois tem os representantes municipais, que vão continuar mesmo a defender os interesses. A outra questão que colocou, muitas vezes, não aqui, primeiro é que não há arquivos, segundo é que não há harmonia, terceiro é que alguns órgãos são criados para acomodar determinadas pessoas, terceiro é que podem ser do mesmo partido, mas não convivem, têm alas. É aquilo que eu disse há pouco tempo. Enquanto não formos cidadãos, vamos continuar a ter problemas que vão afetar diretamente o povo. Porque a tal base de dados não funciona. E às vezes coisas da minha competência não faço porque a orientação não é essa. Ou faço porque houve uma orientação, há sobre-orientações. Sobretudo a quem não anda. Aqui tem muitos chefes. Depois, reclamam que todo mundo vem para aqui. Um dos grandes problemas é o orçamento. O orçamento. E isto faz com que as pessoas se acomodam, e aqui onde estão as maiores receitas, receita não, recebimentos, né? Aqui onde estão os maiores recebimentos, em detrimento de quem está dando duro lá em cima. E o problema vai começar já aqui, mesmo a nível da desconcentração vai ter esse problema. O representante no município vai ser a pessoa que vai dar mais cabedal em relação ao governador e ao representante central. Este hoje não tem uma palavra a dizer, porque ainda ele vai continuar a ser nomeado. E continuando a ser nomeado, ele tem que fazer o jogo. Ou joga, ou não joga. Jogando, já sabe quais são as regras do jogo. Então temos esse problema.
E é importante para a manutenção do poder, se o poder não se partilha. O poder não se partilha. Isso não é discussão. Não é discussão, o poder não se partilha. Poder mesmo, o mango, não, cadeira mesmo, se partilha. Agora, somos forçados a partilhar. Tá vendo? Somos forçados a partilhar por causa da democracia, da participação. Isto é que nos obriga a partilhar. E esses conflitos vão existir sempre. Nós tivemos em Benguela um outro conflito que depois teve que ramificou-se a nível nacional. Era o governador não era o primeiro secretário provincial. Existiram umas eleições entre o Domingos de Rangel, Zeca Moreno e Jeremias Dumbo. Uma confusão terrível. Porque o governador também queria assumir a cadeira de secretário provincial. Eram do mesmo partido e trouxeram situações públicas. Depois houve uma delegação chefiada pelo atual presidente e outros. Disseram não, o presidente aqui, o secretário vai ser o fulano. Depois viu-se que aquele modelo não ajudava a democratização do partido. Por isso é que agora aquelas, quando há essas eleições, tem havido múltiplas candidaturas. Não, é nomeado o governador, automaticamente candidato único. Então, mesmo também poderá chegar assim. Poderá vir a acontecer, ou criam órgãos específicos que vão só velar, porque depois, e é outra questão também, ainda bem que falou disso, depois os terrenos foram divididos, né, por competências. X competências, 1000 metros quadrados, administrador. Depois, governador. Depois. Mas na prática, é isso. Então nós temos ainda um caminho a percorrer em relação a essa distribuição. Mas esse é o modelo do Estado unitário que começamos. É só lembrar lá que dividimos desconcentração e descentralização. Esse é o modelo que optamos. Agora, a materialização disso é um processo. Eu não me sentiria bem ser presidente da República e não tiver nenhum representante na província, nem no município. Meu poder está ameaçado. O poder estaria ameaçado. Quem vai fiscalizar as minhas políticas? Quem vai implementar lá as minhas políticas públicas? Ninguém. Então esse é o modelo que nós optamos. Bento, desculpa, eu vou ter que lhe cortar, senão depois podemos entrar. Aqui, talvez uma salva de palmas, né? Obrigado, Coach Plinca, pela apresentação e também a participação aqui dos colegas. Bom, somos obrigados agora a partir para um outro momento da nossa atividade. Aí sim podemos continuar com as discussões. Assim sendo, eu gostaria, não é, com a ajuda de todos, fazermos aqui... De todas. Já estão incluídas todas. Haver democracia, né? Haver democracia. Assim no mundo já não podia falar. Excomungada.